Dando continuidade aos compositores do período barroco, hoje falaremos sobre Georg Friedrich Händel, compositor alemão que nasceu em 1685 e faleceu em 1759. Händel desejava ser um compositor de óperas, portanto, ele foi para a Itália, berço então desse estilo musical, e ali aprendeu e compôs muitas óperas. Mas no ano de 1730 a ópera começa a cair de moda e Händel então começa a ir para um outro estilo, que são os oratórios. Escreveu muitos oratórios, Saul, Esther, Israel no Egito, mas um dos seus grandes oratórios e mais conhecidos é esse que vamos escutar, o Messias. Quando Händel compôs então esta obra, ele já servia ao rei George I na Inglaterra, mas ele foi convidado pelo vice-rei da Irlanda para então fazer algumas apresentações, e assim ele dedicou também isso a algumas instituições de caridade. E foi então no ano de 1741, no dia 22 de agosto, que ele iniciou a composição desta obra, e em apenas 22 dias, no dia então 12 de setembro, ele então conclui esta obra escrita em inglês. E outros compositores, como Mozart, por exemplo, ele traduziu para o alemão. Mendelssohn, já um outro compositor romântico, também orquestrou, aumentou esta composição, porque quando Händel a compôs, eram orquestras pequenas, do período barroco. Vamos então conhecer um pouco da estrutura desta obra e ouvir alguns trechos que nos convidam a uma meditação, então, para este período do Natal, onde vamos neste vídeo analisar apenas a primeira parte. Händel estruturou então esta obra em 3 partes. A primeira parte, que são então as profecias sobre a vinda do Messias e assim o seu nascimento. A segunda parte, que vai falar da sua morte, da sua ressurreição e da sua ascensão. E a terceira parte, que vai falar sobre o julgamento final. Os textos então selecionados dos profetas, dos evangelhos, das cartas paulinas e do livro do Apocalipse. Händel então estruturou desta forma. É uma obra então que dura 2 horas e meia. Então, somente a primeira parte que vamos analisar é em torno de quase 1 hora. Portanto, convido a todos a escutar atentamente, acompanhar também os textos que vamos estar sempre mostrando na gravação, mas uma oportunidade também para a nossa reflexão e a nossa oração neste tempo do Natal. Händel começa com uma abertura, assim como acontece na ópera, uma abertura francesa, algo característico do período barroco, que ela inicia lenta, depois um movimento mais rápido. E assim, esta abertura que tem um tema principal, iniciando então mais grave, e é para também nos dar esta ideia da escuridão, por estarmos falando das profecias então sobre o nascimento. Um povo que andava nas trevas viu uma grande luz, então é uma melodia mais grave. E logo no início temos uma fuga. Então, esta abertura que é apenas instrumental, a orquestra então iniciando a tocar, uma forma de fuga que aparece uma melodia que depois, começando pelos violinos, aparece logo em seguida
nos instrumentos de sopro? Vamos então, nesta primeira parte da abertura, fazer essa apreciação de um pequeno trecho. Após então a abertura, temos então o recitativo do tenor, onde ele vai cantar Comfort my people, consolai o meu povo. Em seguida, uma área também do tenor, Every Valley, quer dizer todo o vale será exaltado, e o coro, que então fecha esta primeira cena, And the glory of the Lord, e a glória do Senhor. Todos esses 4 momentos, então, encerram esta primeira cena, que são as profecias, então, do profeta Isaías, do capítulo 40, do versículo 1 ao 5. Vamos, então, fazer uma apreciação de cada parte. Lembrando que aqui não posso colocar todo o trecho, mas convido vocês também a escutarem toda esta primeira parte.
A segunda cena, Handel então vai trazer outros profetas, o profeta Ageu e o profeta Malaquias, com esta ideia do juízo vindouro. Portanto, inicia com o baixo, que canta de forma mais pesada, mais tensa. Assim diz o Senhor dos exércitos, ainda um pouco mais, eu abalarei o céu e a terra. Vemos esta tensão também na própria orquestra, na sonoridade, com os instrumentos, a contralto que vai cantar, mas quem suportará o dia da sua vinda? E o coro encerra, então, com e purificará os filhos de Levi. Esta temática um pouco mais forte sobre a vinda do Messias, e podemos também perceber isso pela parte musical, a orquestra com os violinos tocando um pouco mais forte. Então, esse caráter realmente mais tenso sobre a vinda do Messias. Vamos então escutar um pequeno trecho desta segunda cena. The Lord of hosts, yet once a little while, and I will shake the heavens and the earth, the sea and the dry land, and I will shake, and I will shake. All nations, all shake, the heavens, the earth, the sea, the dry land, all nations, all shake, and the desire of the nations shall come. The Lord whom ye seek shall suddenly come to his temple, even the messenger of the covenant, whom ye delighted. Behold, he shall come, says the Lord of hosts. Nesta terceira cena falaremos de algo mais delicado, mais sublime, que é o nascimento de Cristo. E Handel inicia com um recitativo
feito pela contralto. Esse recitativo, ela diz: eis que a Virgem conceberá, tirada então do profeta Isaías, e também trechos do Evangelho de Mateus, capítulo 1. Em seguida, recitativo é sempre algo mais curto, onde é mais declamado, não tem uma melodia, e vem em seguida então agora sim uma área, ainda cantada pela contralto, que vai cantar: Tu, ó Sião, que anuncias boas novas, e seguir, claro, pelo coro, que vai repetir esta frase, e ao término já o baixo, com um caráter um pouco mais forte, vai cantar: porque eis que as trevas cobrirão a terra. Por isso a gente percebe a orquestra, então instrumentos mais graves, a voz mesmo do baixo, dando esta ideia de escuridão, de trevas, então algo mais pesado. Ele então faz o recitativo e canta a área, e terminamos esta terceira cena de uma forma brilhante, com um coro cantando: porque o menino nos nasceu. Uma melodia muito bonita, alegre, onde percebemos as vozes mais agudas, começando então pelas vozes femininas e voz masculina, que vão jogando esta melodia para dar, encerrando esta alegria do nascimento de Cristo. Vamos escutar então um trechinho deste coro final tão belo, feito então por este compositor Handel, que traz a alegria do nascimento de Jesus. Chegamos então à quarta cena, o anúncio aos pastores, e ela inicia com um interlúdio instrumental. Este interlúdio, ele é então uma música mais calma, mais lírica, e respira esse silêncio que a gente experimenta antes que o grande anúncio seja feito. Então, passamos por essa parte instrumental, e aí vem 4 recitativos feitos pela soprano, a voz mais aguda, feminina, que vai então trazer do texto do Evangelho de Lucas, capítulo 2, versículo 14. Existiam pastores que estavam nos campos. Então esse recitativo vai descrever as cenas. Eis que um anjo do Senhor, então trazendo, e de repente apareceu junto ao anjo, e aí sim inicia o coro cantando glória a Deus nas alturas, esse grande anúncio feito
então pelos anjos. Vamos fazer então uma pequena apreciação desta parte belíssima, também cantada pelo coro, alegre. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens de boa vontade. Vamos então ouvir um trecho. And suddenly there was with angel a multitude of the heavenly host, praising God and crying, Glory to God, glory to God in the highest. E chegamos então à quinta cena, que fecha esta primeira parte do oratório, que fala então das profecias e do nascimento de Cristo, e temos já logo no início um recitativo belíssimo da soprano, que vale a pena nos determos a escutar e apreciar, pois é um recitativo difícil, uma área realmente brilhante e cheia de adornos, como é próprio do barroco, e vamos também perceber no texto tirado de Zacarias esse rejoice, alegria, né? Alegra-te muito, ó filha de Sião, grita, ó filha de Jerusalém, eis que o teu rei vem a ti. Vamos então, é uma belíssima melodia, e vamos escutar um pequeno trecho para realmente nos alegrarmos com esse anúncio do nascimento de Cristo. Rejoice, rejoice, rejoice greatly. Rejoice greatly. O daughter of Zion, shout, O daughter of Jerusalem. Behold, thy King cometh unto thee. Rejoice, rejoice, and shout, 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 rejoice with thee. Rejoice with thee, O daughter of Zion, shout, O daughter of Jerusalem. Behold, thy King cometh unto thee. Behold, thy King cometh unto thee. E assim vamos concluir esta quinta cena
com ainda os recitativos da soprano, um dueto muito belíssimo também da contralto, um convite da soprano, vinde a ele, então a todos que penais, e assim terminamos com o coro, sempre então dando esse fechamento à obra, cantando belíssimamente: seu jugo é suave, o seu fardo é leve. Assim como nós iniciamos o oratório com uma promessa de conforto, assim então termina com o cumprimento desta profecia. Vamos então fazer uma pequena apreciação, primeiramente, do pequeno trecho da soprano cantando esse convite de vinde a ele, e em seguida o coro para finalizarmos realmente nos voltando a Cristo que vem, mas vem com o seu jugo suave para nos libertar do pecado e da morte. Música é vida interior, e quem tem vida interior jamais padecerá de solidão. His father